Oi pessoal, hoje nós queremos mostrar como nós fazemos o pão de litro, que é aquele fermento natural. São 3 etapas, hoje vão ser feitas as 2 primeiras, tá? E amanhã a última. Eu tenho aqui numa vasilha grande, porque ele vai crescer bastante, tá? 1 colher de sal, 1 colher de sopa, e essa colher maior, né, aqui. 3 de açúcar, pode ser o açúcar cristal, e 5 colheres de fermento de farinha de trigo, tá bom? E ali eu tenho o fermento, olha, que estava na geladeira. Essa primeira etapa é para eu duplicar esse fermento, para eu não perder a receita, né? Eu vou renovar ele agora. Então, eu coloco a medida que está, a medida toda do fermento, né? Junto com o sal, o açúcar e o trigo. Dá uma boa mexida nele para ele misturar bem. E agora a mesma medida de água morna, tá? Levemente morna. É quando você coloca a mão, você percebe que está um pouco mais quente que o normal, tá? Se colocar uma água muito quente, vai acabar matando o fermento. Agora é só misturar bem e cobrir. Essa é a primeira etapa, que geralmente tem que ser feito pelo menos na hora do almoço, tá? Para que a segunda etapa seja feita à noite. Isso se não tiver o dia não tiver muito frio, né? Se tiver frio é bom fazer antes, para dar tempo de ele crescer. Porque o crescimento dele é lento, tá bom? Então agora nós vamos cobrir e deixar no local lá quietinho, descansando. Olha, se passaram já 4 horas, é porque aqui está frio, tá? Estamos passando por um período de frio, mas se for num período no clima, né? Se estiver quente, calor, esse tempo vai ser menor. Basta que ele crie essa espuma, né? Ele aumente. Dessa forma aí, olha. Tá, aí tá no ponto. Agora eu preciso mexer bastante esse fermento e tirar metade dele, né? Que muita gente chama de semente, né? Mas é o fermento que eu vou utilizar para fazer mais pães no futuro. Eu tenho que manter esse fermento, né? Não posso utilizar ele todo de uma vez. Pronto, agora eu vou tampar esse vidro e vou guardar na geladeira. Aí eu vou utilizar ele novamente para fazer mais pães no futuro. Bom, agora, olha, a medida que a gente está acostumado a usar é prato, tá? Então, é um prato bem cheio de farinha. Tá? É uma medida bem simples, né? Fácil de se entender. Agora é só misturar essa farinha bem misturadinha no fermento. Essa é a segunda etapa, tá, pessoal? A massa ficou um pouco dura, olha, difícil de mexer, né, seca, então pode acrescentar um pouquinho de água. Tem que ficar uma massa meio grudenta, né? Então vejam bem, olha, esse é o ponto, olha. Esse é o ponto ideal. Agora nós vamos tampar essa vasilha e esperar até amanhã. É muito importante que a vasilha seja grande, tá? Porque ele vai crescer bastante. Aí amanhã nós vamos mostrar a terceira etapa. Bom dia, outro dia por aqui, já se passaram mais ou menos 12 horas e o fermento cresceu bastante. Deem uma olhada. E agora nós vamos temperar o pão com 30 gramas de sal, 200 gramas de açúcar, 8 colheres de sopa de óleo, e 3 pratos de farinha. Prato assim, olha, bem cheio, tá? É só acrescentar e mexer. Prepara uma água morna, porque ele vai pedir mais água ainda. Aí é só ir acrescentando
conforme precisa. Se a massa ficar muito seca, é só ir acrescentando água aos poucos. Pronto, já foi adicionado os 3 pratos de farinha e agora mão na massa. Olha pessoal, nesse caso ficou um pouco mole. Ó, a massa está muito pegajosa, tá vendo? Então é só acrescentar um pouquinho de farinha. Tá sempre aos poucos, tá? Para não passar novamente e ficar dura, tá? Pronto, já terminamos de amassar e ficou assim. Tá, ó, a massa macia e não gruda. Não sei se vai atrapalhar, pessoal, mas tá caindo uma chuva muito forte agora. Tá bom, agora nós vamos dividir a massa em 4, né? Em 4 e cilindrar, né? Que assim o pão fica mais macio, mais lisinho, né? Se caso você não tiver o cilindro, pode ser feito na mão também, né? Abre ela, vai amassando numa mesa ou com um rolo, vai ser bem mais difícil, claro. Mas não tem outra forma, né? Então aí pode ser feito assim, amassando numa mesa. Mas vamos lá para o cilindro. Olha, depois que nós cilindramos o pão, nós colocamos nessas formas, parecida com aquelas formas de pão de forma, né, e deixamos crescer por algumas horas. Demorou bastante porque está frio, né, mas geralmente ele cresce mais rápido. E cresce bastante, tá? Então vocês calculem a forma, o tamanho da forma adequado para não acontecer de o pão crescer demais e cair para os lados, né? Ele foi enrolado daquela forma tradicional, mas também pode pegar a massa, acomodar no fundo da forma e deixar ele crescer naturalmente, né? Ele vai ficar mais redondinho. Tá? Agora a gente vai colocar no fogo, já ele quase triplicou de tamanho, né? Pelo menos o dobro do tamanho, né? Tem que ficar. E vamos para passar, iniciar com fogo baixo, tá? Por 10 minutos e depois aumenta por mais 30 ou até pegar a cor, tá bom? No final do processo a gente mostra novamente. Olha aí, esse é o resultado. Nós dividimos a massa em 4, mas pode ser dividido em 3 ou em 2, ou até em mais, né? 5 ou 6. Olha, ficou bem bonito, cresceu bastante. Ficou 40 minutos, tá? No forno, ou até atingir essa tonalidade aí, ó. Aí já está bom, já está bem assado. Não dá para cortar agora porque eles estão quentes ainda, né? Mas a receita é muito boa, tá? Podem fazer, que vocês não vão se arrepender. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da receita e até a próxima.